levar você. Bom, irmãs, então ontem nós começamos a falar desse livro, né, que vocês estavam presentes, só a Maria Selma que não estava, e esse livro é 5 Linguagens do Perdão, e nós vimos então que, na verdade, aquilo que o livro fala é o que muitas vezes a gente lida no dia a dia. Então, é aquilo que eu falei para vocês ontem, mesmo que mesmo assim que não estivesse escrito no livro, a gente pratica de certa forma o que está escrito aqui. Então, vocês se lembram assim daquilo que a gente falou um pouco ontem? Ontem a amiga da Lúcia, a amiga da Lúcia fez uma pergunta, né? Bem no começo, ela falou assim: e se nós não perdoarmos o que alguém fez de grave pra gente, o que fazer? E aí, durante o estudo de ontem, eu não falei exatamente sobre essa pergunta, mas eu dei a resposta numa das primeiras coisas que eu falei. Vocês lembram o que era? Bom, uma das coisas que eu sempre ouço é que o perdão, ele não é você deixa sentir, não é você pensar, na hora que eu sentir eu vou perdoar, não. Você tem que perdoar. Você tem que resolver, decidir perdoar, não esperar. Um dia se eu sentir eu vou perdoar. Não, E ela mandou agradecer muito você, que ela chegou na casa dela, ela tomou uma atitude certa. Olha, tá vendo? Graças a você. Na verdade, graças ao Espírito, né? Que ela foi ali, que ele falou com ela. Você falou uma coisa correta. Ontem, nós falamos ontem, né? Que o perdão, ele não é um sentimento. Porque se eu for pelo meu sentimento, eu não vou perdoar ninguém. Porque o sentimento, ele diz assim: aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me fez sentir dor. Então, aquela dor que eu sinto, aquela rejeição que eu senti, eu não vou conseguir perdoar a pessoa. Mas aí eu preciso, então, decidir. Só que nessa decisão, em primeiro lugar, nós vimos ontem que é um ato de obediência. Por mais que eu não queira perdoar, eu preciso obedecer. Por mais que eu não goste de perdoar, eu preciso obedecer. E ontem nós vimos assim, foi muito importante você ter levado, né, a sua amiga ali, que a gente na realidade eu não amiga dela. que a gente conseguiu ver assim a questão, né, de quem aceitou Cristo no coração, a maneira que nós vivemos é uma maneira diferenciada. E realmente o que aconteceu com ela foi muito grave. Sim. Então uma coisa que marcou muito a vida dela, e para ela perdoar realmente, ela tinha que muito só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Com ela é muito sério. E foi isso que nós falamos ontem, nós não falamos do seu exemplo, também foi muito grave. Só que olha a diferença, né, que às vezes a gente percebe, porque o que o Espírito Santo fez, não é para que você perdoasse a pessoa que atropelou seu filho, né? Então, antes de tudo, a gente viu tudo isso. E hoje... Meu sobrinho fala pra mim: tia, se a pessoa vier me pedir perdão, eu perdoo, senão eu não perdoo. Ela tem que vir pedir perdão pra mim, senão eu não perdoo. Ela quer que a pessoa se humilhe, porque né? ele não entendeu essa graça maravilhosa que nós temos, que é através de Jesus Cristo. O perdão é algo sobrenatural. O perdão é algo que a gente faz porque Deus nos perdoou, porque nós temos em Cristo a vida, né? Essa regeneração, essa mudança de vida nós temos em Cristo. Então, por isso... Eu ontem senti uma coisa sobrenatural também. Porque eu tinha uma coisa assim comigo, com meu marido, né? Que ele fez. Então, umas coisas há muito tempo assim, e a gente vive bem, tudo, mas eu sempre tinha que, eu não conseguia perdoar ele, porque eu sempre tinha aquela mágoa. Qualquer coisa ele colocava aquele assunto. Ele bebeu, ele comprou, sabe? Agora ele mudou completamente, porque ele se converteu, né? Mas eu sempre fui aquela mágoa lá, E estava vivendo assim. Nossa, ontem a hora que a Vilma falou, gente, eu senti um negócio aqui, ó. Uma coisa assim.
você, é uma coisa sobrenatural que eu senti. Nossa, uma coisa assim. Eu falei assim, não vejo a hora de chegar em casa, para viver ele. Nossa, saiu de mim aquilo lá, não tenho mais aquilo lá, sabe aquela mágoa, gotinha, mas limpou meu coração. Eu sou outra pessoa com ele. Até ele comigo, sabe? Aí na hora do almoço eu estava comendo, assim, comentei com ele, sabe? Não falei, eu vou comentar, né? Porque ele está difícil de conversar com ele agora, né? Mas eu vou comentar com ele, vou falar tudo, né? Para ele. Eu falei, aí foi uma bênção. Eu falei, o Espírito Santo mexeu comigo ontem. E ele falou assim, mexe Deus. Nossa, mas parece que eu estou nas nuvens. Eu comentei com ela ontem que ela falou isso pra mim, né? Você tá sentindo a vontade para comentar com as outras pessoas. Eu não ia falar, mas Deus tocou no meu coração. Eu falei pra ela assim, por que você não fala isso pra ele? Porque ele vai ficar feliz em saber. Mas aí ela falou assim, mas eu não tive oportunidade. Eu preciso ter oportunidade de falar com ele. Ele está meio difícil, sabe? Então, mas a hora que a gente tivesse a oportunidade, sentar com ele e falar. E é realmente isso, né? O perdão, ele traz paz pra gente, ele traz libertação. É como se a gente estivesse dentro de uma prisão, dentro de um cativeiro, e o perdão, ele traz isso. Então, e a Helena disse assim, que ela não via a hora de chegar na casa dela. É isso mesmo, graças a Deus. Ele está sentadinho assim, olhando ele assim com outros olhos, assim, olhei nele. Nossa. Graças a Deus. Eu só de chorar, mas até chorei. Então, quando essa pergunta veio ontem, eu só gostaria, assim, até coloquei no grupo e deixei lá as pessoas falarem, né? Porque quando veio essa pergunta ontem, para o cristão, para nós que somos cristãs, que nós estamos hoje só em mulheres, é um ato de obediência. Então, se alguém, nós estamos numa igreja, né? Se alguém fizer algo contra nós, nós precisamos perdoar e sermos perdoados. Porque nós estamos vivendo aquilo que Cristo deixou para nós, uma nova vida. Nós somos uma nova criatura. Eu não vou ficar citando nomes porque eu estou gravando, mas assim, a irmã falou assim, o meu marido, ele era uma pessoa e agora ele é uma nova criatura. Porque antes ele fez tantas coisas que magoou o coração dela. Só que você também tem essa história, não tem? Uma história de que quanto magoou, que é uma história meio parecida, e hoje é uma nova criatura, o marido. Porque ele se converteu, foi uma pessoa que se transformou e Cristo transformou o coração. Então, não seja fácil, gente. O perdão, nenhum momento ele é fácil, né? É fácil quando eu dei o exemplo ontem, né? Você pisou no pé sem intenção, mas quantas vezes nós não somos machucados por intenção? A pessoa sabe que está nos machucando e ela continua nos machucando. Eu gostaria que as irmãs abrissem em Colossenses 3,13 e a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto aí. Colossenses 3, versículos 13. É um texto assim, bem conhecido também, que eu estava falando ontem, né, para vocês lá na casa da Irmã, que se a gente for falar de perdão, assim, falar de uma forma minuciosa, Colossenses 3, Colossenses 3,13. Se a gente for falar de uma forma do perdão, minuciosamente, a gente fica o ano inteiro falando sobre ele, porque a gente tem exemplos na Bíblia, até ontem a gente citou o exemplo de José, tem Esaú com Jacó. Esaú com Jacó, eu fico muito impressionada com a história deles, porque eles passaram muitos anos separados. E eu fico imaginando, assim, eu e meus irmãos passarmos tanto tempo separados por causa de uma briga e, sei lá, daí lá no fim da vida a gente se reencontrar. Quantas coisas a gente perdeu para trás? Então é preciso refletir, será que vale a pena isso? Né? Essas brigas de família e tudo mais? Mas o texto aqui ele vem falando o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente,
caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, esse versículo aqui, ele parte do que primeiro? De um reconhecimento bem realista na vida da gente. Ele é bem real na nossa vida. Por quê? Porque o nosso relacionamento, ele não é simples. É o que ontem eu já citei um pouco, né, sobre isso. Relacionamento não é fácil. Relacionamento tanto de irmãos, família, marido, filhos, são muitas vezes complicados. Porque nós precisamos de saber as palavras, medir palavras, sentimentos a todo instante para que a gente precisa regar, como se fosse uma plantinha, né? Precisa cuidar. E quando ele diz aí, suportai-vos uns aos outros, Paulo está falando do quê? Não de uma tolerância fria, de algo assim, nossa, agora eu tenho que suportar aquela pessoa. Nossa, que peso para mim. Mas é um suporte em que a gente caminha junto com a pessoa, em que a gente leva aquela pessoa de uma forma que carrega junto, tem paciência com ela e ela conosco. Nós estamos nos sujeitando uns aos outros, suportando uns aos outros dessa forma. Não quando o outro erra, a gente fica apontando o erro para ele, dizendo, nossa, olha como que faz errado, nossa, como que... Nós também erramos, nós também somos falhos. Então, esse suporte, ele exige, né, a gente perceber que a gente caminha junto com o outro. Nós estamos nos suportando. É assim que você vê o seu casamento? É assim que você vê os seus irmãos da igreja? Que as pessoas estão te suportando e você está suportando essas pessoas? Você está sendo um suporte para ele? É como se eles tivessem que atravessar uma ponte e você estivesse sendo um suporte para ele atravessar. Como se você estivesse dando a mão para alguém quando ele está em perigo. A gente foi para Foz do Iguaçu e a gente foi um dia a gente passou para conhecer o Paraguai. E meu irmão resolveu então deixar o carro antes de entrar no Paraguai, porque é muita gente, né, uma confusão para entrar lá. Então deixou o carro antes e a gente atravessou uma ponte. Eu não sei quem daqui já atravessou aquela ponte. Mas a ponte é assim, você vai indo assim, você não percebe, mas ela vai meio que subindo, né? Ela vai subindo, daí você chega até num topo assim maior, a pé, tô dizendo, né? De carro você não sente. Mas a pé, aí você olha lá embaixo, tem um rio enorme e eu tenho muito medo de altura. E eu comecei a andar e aquilo não acabava mais, porque eu muito longe. E eu minhas pernas começaram a tremer. E aí, meu irmão estava do meu lado, estava o Gustavo não foi, estava a Selma e tal. E eu falei pro meu irmão assim, nossa, minhas pernas começaram a tremer. Ele falou assim, dá o braço aqui pra mim, né? Então, eu dei o braço pra ele, gente, eu continuei na mesma ponte. Na mesma sensação de perigo. Mas aquele braço dele me levando pro outro lado da ponte fez toda a diferença pra mim. Isso é ser suporte. Isso é ser suporte. Ele não chegou pra mim e disse assim, Vilma, você é uma chata, eu não vou te dar. Você fez pra mim um monte de coisa ruim durante a vida inteira, agora eu não vou mais te... Não, é um suporte, independente daquilo que eu sou, daquilo que você é. A gente suporta as pessoas. Ou não só nisso, né, Vilma? Você falar assim, você foi chato a vida inteira com o outro, eu virar pra você e falar assim, não, isso não é frescura. Entendeu? É muita frescura o que você está passando. Você é muito sensível, nossa, você fica chateada com qualquer coisa. Né? A gente precisa respeitar as diferenças, né, uns dos outros. Aí Paulo fala também de algo assim bem profundo aí, que ele fala do perdão mútuo, né? Porque ele reconhece que haverá motivos reais de queixa. Veja o que ele fala no versículo, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Vocês acham que a gente vai ter motivos de queixa contra o outro? Vocês acham isso? Vocês têm dúvida disso? Com certeza, né? Tem uma irmã que começou a trabalhar na igreja, na nossa SAF, aí eu sempre brinco com ela, né? Onde que você estava, né? Que ela sempre ficava sentadinha lá no banco. Aí
ela começou a trabalhar. Aí de um tempo depois eu falei assim, olha, querida irmã, você já percebeu assim, que não são flores, né? Não é tudo maravilha, porque quando você senta no banco da igreja, você senta e vai embora, você não tem relacionamento com ninguém, então todo mundo é maravilhoso. Aí de repente você começa a se relacionar com as pessoas e você percebe que um é cri-cri, que o outro fala uma mentirinha aqui, que o outro não deve ter isso. Outra é dono da verdade. Outro é dono da verdade. E assim vai. Se a gente for falar todas as queixas que a gente tem uns com os outros aqui, a gente vai discorrer aqui a tarde inteira. Mas a gente precisa aprender, então, a lidar com as diferenças e saber que a gente sempre vai ter queixas, vai ter injustiças, a gente vai ter palavras duras, a gente vai ter atitudes que nos ferem, né, dia a dia. E a fé, então, ela não nega, né? E ela nem, a fé nossa, ela não vai colocar as coisas embaixo do tapete e vai dizer assim, não está acontecendo, isso não pode acontecer dentro da igreja, isso não vai acontecer, ela vai acontecer, porque nós somos humanos. Nós somos, como nós dissemos ontem, pessoas ruins, mas nós somos essas pessoas. Não adianta querer passar o pano e dizer que nós somos pessoas boazinhas, porque nós não somos. Nós somos pessoas ingratas. Então a gente vai se deparar, em primeiro lugar, não só com o outro, mas a gente está se deparando em primeiro lugar com a gente, né? Que nós somos. Ah, Vilma, vou perguntar. Por exemplo, e se uma pessoa faz alguma coisa e a gente fica magoado e a gente quer perdoar, mas, por exemplo, não tem amizade com aquela pessoa, não quer ir na casa da pessoa, é errado. Não, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso hoje, porque assim, tem alguns relacionamentos que a pessoa quebra a confiança da gente. Tem relacionamentos que ela quebra, porque a gente está falando, às vezes, de coisinhas que a gente vive no dia a dia que são mais fáceis de perdoar, mas tem coisas que a gente não precisa conviver com a pessoa. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa ela não muda as atitudes. Quando a pessoa muda, é mais fácil, né? Você convive e tudo bem, aí morreu aquilo. Mas tem outras coisas, a gente até vai ver um texto daqui a pouco, que a pessoa ela não quer mudança para ela. Então, você não quer aquele relacionamento mais, por quê? Porque aquilo te fere, aquilo vai contra, muitas vezes, aquilo que você tem de valores na sua vida. Mas isso não significa que você não perdoou, você pode perdoar, pode tratar com respeito, mas não precisa ficar convivendo 100% junto, né? Daí o ponto central aqui do versículo, né, que está nessa comparação. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Por quê? Porque o cristão, o perdão para o cristão, ele não nasce de uma capacidade nossa de emoções, como eu falei para vocês, né? Mas ela nasce o quê? De uma experiência que nós temos com Cristo. Vocês viram que ontem, até assim numa fala, eu estava falando do meu pai, né? E aí algumas pessoas podem dizer assim, mas eu não consegui perdoar o meu pai, por exemplo. O meu pai fez tal coisa para mim, eu agora, na velhice, ele vai querer me ajuda, me desprezou a vida inteira e agora? E aí, o que vocês acham? A gente não consegue. Mas aí a gente vai. Tem que perdoar, né? Aí a gente vai pelo que Cristo fez, a gente fala assim, é possível, né? E esquecer também, não ficar tocando mais no Não, assunto. é possível a gente fazer isso. Não tem como esquecer. Não, mas esquecer eu quero assim, não ficar ativo aí, Não, não ficar lembrando. A hora que você mas olhar pra pessoa, você esquecer, perdoa ela, mas você amnésia, lembra. Então, isso daí não é perdoar. Não tem jeito, não tem amnésia. Mas não ficar vivo, né? Não, mas você não vê a pessoa, você lembra. toda hora mesmo. Não, Olha, aqui de uma tia do meu pai falava assim, perdoa, mas esqueceu, não esqueço. Eu vou te falar uma coisa. Todo mundo aqui já ralou o joelho quando era criança. Com certeza você machucou. Tem até hoje a cicatriz. Você caiu lá, machucou o joelho. Demorou, mas aí hoje em dia passou 15 anos, uma marquinha daquele dia tá lá.
Tá aqui, ó. Só que é assim, né? Você tem também, né, Lúcia? Tem nos dois. Não caiu pro leite, tá quente, Então, eu cortei. só que assim, enquanto a ferida está ali, vamos dizer assim, enquanto não há perdão, continua doendo. Vai doer sim. Mas quando a gente perdoa, é como aquele machucado que sarou. Você pode passar a mão nele, ele não dói mais. Sim, Você vai pode ficar até bem. lembrar, eu caí, machuquei o joelho, mas não dói. Então, a mesma coisa é o perdão. Se chegar um momento que você, será que eu perdoei? Isso dói? Se não dói, então você perdoa sim. Porque se passou 15, 20 anos e não conseguiu perdoar, aquilo dói ainda. De lembrar, né? É isso mesmo. E a gente vê assim que os relacionamentos, então, independente de quais forem, exigem de nós a renúncia, exigem de nós o cuidado, né? E essa dependência de Deus, de saber, e a gente colocar isso diante de Deus. Até hoje no áudio que eu mandei, eu citei esse exemplo, que eu devo orar por tudo? Sim, por tudo, por todas as coisas. A oração é o nosso elo com Deus. A gente precisa orar e colocar isso diante de Deus. Por que a gente não coloca diante dele e fala assim, olha, Senhor, aquela pessoa me machucou, ela me magoou e eu estou ferida. Eu preciso aí que o Senhor me ajeite alguma coisa para eu poder liberar esse perdão. Eu não estou conseguindo. A gente precisa falar isso para Deus. E perdoar é um processo também. Como nós vimos ontem, perdoar ele leva muitas vezes tempo. Outras pessoas levam segundos, né? Hoje eu comentei com a minha filha que você levou 1 ano, né? Contei a história para ela. Sim. Ela falou assim, mãe, ela levou muito pouco tempo. Isso que a Priscila falou Muito também. pouco tempo. Só isso, mãe? 1 ano? Só E o isso. dela foi alguns segundos. Não, mas o Não, dela pra- faz anos, né? Que ela Não, ela assim, mas... ela tá. Pra perdoar. Assim. Esqueceu. Sim, é verdade. Eu não sei se vocês conhecem a história da uma menina. Na época ela tinha 12 anos, ela chama Lucélia. Eu gosto de assistir programa com testemunho, né? Eu acho que ela estava no programa da Karina Bach, eu não tenho certeza se foi lá que eu vi. E ela contando quando ela tinha 12 anos, a mãe não tinha condições de cuidar dela. E uma família de Posses lá conhecida se ofereceu para acolher ela e cuidar dela. E ela conta que nos 6 primeiros meses ela se sentiu amada, acolhida. E foi passando tempo e aquilo foi mudando. Ela foi torturada. A mulher, que ela chamava de tia, pegava alicate e beliscava os dedos dela, cortava a língua, punha ela com a mão assim pra cima. Só que o que foi lindo que eu vi, assim, eu falei, meu Deus. E assim, perdão pra mim também sempre foi um negócio muito difícil. Até depois de eu me converter, tem até assim, eu levei uma de um presbítero dando um estudo, e aí ele falou assim, até estudando o Sermão do Monte, né? Por isso que eu coloquei lá que Deus não perdoa, se a gente não perdoa, Deus não perdoa. O que ele fala lá no Sermão do Eu vi Monte. isso hoje. Você colocou. Porque acho que tá em. Acho que ele estava dando um estudo de um livro, né? Que esse livro é um livro bem grosso, muito provavelmente vocês conhecem. Mateus que a gente leu ontem. E aí ele fala, se nós, como cristãos, não perdoamos intencionalmente, por exemplo, que nem no caso da Lucélia, essa mulher me torturou, cortou minha língua, deixou marcas nas mãos, no corpo dela, né? Não quero perdoar, não vou perdoar. Mas ela foi resgatada pelo amor de Deus. E aí numa entrevista, aí já era uma entrevista, não era mais o testemunho dela. Perguntaram para ela, você perdoou essa pessoa? Ela falou, perdoei, sei onde ela mora, gostaria de vê-la e gostaria de mostrar para ela o amor que eu conheci de Jesus. Foi uma coisa assim, eu achei tão lindo, porque, gente, imagina, você ser torturada quando criança, assim, de várias formas, assim, terríveis, inimagináveis. E assim o sofrimento gerando frutos, né? É interessante isso. Eu acho essa história de perdão muito linda.
Ontem, né, a gente viu como pedir perdão de uma forma saudável. Então, a gente viu algumas coisas algumas linguagens, as 5 linguagens, e dentre elas a gente viu assim, que é reconhecendo o erro, eu errei, a gente falar que errou. Lembra de uma coisa que eu falei da justificativa ontem? Ah, mas eu te peço perdão, mas eu fiz porque você fez isso comigo. Então a gente se justifica, isso está errado, porque a gente precisa assumir os erros da gente, né? Assumir essa responsabilidade de dizer assim que a culpa foi nossa, e falar claramente com a pessoa também, né? E uma das coisas que eu falei até ontem, que eu acho bem importante relembrar, foi a questão dos sentimentos. A gente precisa valorizar os sentimentos dos outros, porque a gente tem uma mania de ficar subestimando o sofrimento das pessoas. Ah, é a pessoa muito sensível. Ah, a pessoa, nossa, toda hora parece uma... A gente fala, né? Parece uma casca de ovo, a gente fala para as pessoas. A gente precisa ver, quando as pessoas elas são muito assim, casquinha de ovo para sentimentos, muita coisa aconteceu lá no passado dela, não é verdade? O que será que aconteceu lá na vida dela, na infância dela? Os pais, como que a trataram, como que foi, para que ela tivesse esse sentimento hoje? Ela não é assim porque ela quer, porque ela é maldosa, mas porque ela tem um histórico de vida que traz essa pessoa a ter esses comportamentos hoje. Então, dentro da igreja, dentro da família, a gente vai ter essa variedade de pessoas dentro da igreja que a gente precisa saber lidar com cada um de uma forma, né, que a gente valorize um pouco os sentimentos de cada um. Depois, a gente também chega no ponto assim, e quando a outra pessoa, ela não quer pedir perdão? E aí? Você quer o perdão dela, mas ela não acha que ela errou. Faz a parte, né? E aí, qual é a nossa parte? Suportar. Mas é fácil viver, lidar com isso? A pessoa não admite que ela errou, ela sempre está por cima. E aí, ela está muitas vezes, ela conhece a palavra de Deus, mas ainda não tem essa transformação, essa maturidade que a gente está falando. Ela ainda não entendeu que perdão é uma obediência. Ela ainda não entendeu isso. E quando ela não quer pedir perdão, tem um versículo lá em Romanos 12, 18, que diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com quem? Com todos os homens. Então esse versículo é parte assim, de uma verdade assim, bem honesta sobre os relacionamentos, porque em primeiro lugar ele diz assim, se possível, porque muitas vezes, o que você falou agora há pouco, a pessoa não quer. Muitas vezes a pessoa não torna aquele lugar possível para ter paz. Então aí o que você tem que fazer? Se afastar. Não tem como você ficar ali. Não é possível ter paz naquele lugar. Então a gente não precisa ficar. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo. O divórcio é pecado. Tá, só que o marido vive batendo na mulher, vive fazendo coisas. E aí, é pecado? Não é possível ter paz naquele lugar. Ele não quer mudar. Não entendeu? Então a gente precisa entender. A gente precisa entender que tem coisas assim que geram violência, né, que geram esse mal-estar com a pessoa. Pessoas são ofendidas. Você vai num lugar, num churrasco de família, que tem muita bebida, o pessoal fica bêbado, começa a falar um monte de coisa que começa a brincar com os outros, fazer brincadeiras que você não suporta. Você vai continuar indo naquele churrasco? Não, gente. Tá bom, eu perdoei, você falou aquela brincadeira comigo, eu não gostei. Eu te perdoo, então. Mas você também não precisa conviver. Se a pessoa falar assim, olha, eu peço perdão e não vou mais fazer isso, beleza, continue indo no churrasco. Mas se a pessoa não pediu perdão, mas ela continua fazendo as mesmas brincadeiras que ofende a sua moral, ofende a sua família, porque ela bebeu, você não precisa ficar lá. Você pode ter paz em outro lugar. Entende? Então, às vezes tem
problema de relacionamento de ambos os lados. Então eu creio que cada uma tem sua parcela de responsabilidade do relacionamento não tá bom, seja família, casal. Só que uma das partes reconhece que errou, né, pede perdão. A outra não admite, não aceita que ela errou. Então, nesse caso, fazer o quê? Pedir perdão, né? Fica em paz por ano. Então, e se a pessoa não pedir, liberar o perdão. Mesmo liberar, assim, libera para você se libertar. Né? Libera o perdão para ela. Mas não dá para continuar tendo aquele relacionamento, sabe? Porque o relacionamento é não confiança é? também, né? A gente precisa de confiança para ter um relacionamento. Sim. Agora o versículo fala uma coisa bem interessante também, né, gente? Olha, ele diz assim, ó, que tem situações que não vai depender da gente, certo? Beleza, a gente já falou sobre isso. Mas ele diz assim, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então quer dizer que ele fala ao contrário para nós. Ele fala, tem momentos que a paz vai depender de você. Não é verdade? E aí que mora o perigo. Porque a gente, é mais fácil dizer assim, eu fui no churrasco, e eu cheguei lá, as pessoas ficam se ofendendo, bebendo, falando da mulher dos outros, eu não gosto. Beleza, eu não vou mais. Eu vou ter paz. É tão fácil fazer isso, né? Só que às vezes, quem é o causador da falta de paz somos nós. A gente leva a falta de paz nos lugares. Entende? A gente, o marido faz uma coisa, você não gosta, você responde na lata. Por que pro marido, pros filhos, você responde na lata e quando chega na igreja você engole? Você engole. A pessoa fala uma coisa que você não gostou, vai magoado para casa e engole. E aí o marido ou a esposa falou alguma coisa e você responde na lata. Por causa da intimidade que a gente tem. A gente tem intimidade e essa intimidade faz com que muitas vezes a gente fala coisas que não é legal. Coisas que ofendem, que magoam e que vai jogando embaixo ali do tapete, como a irmã fez ali no tempo da vida dela. Mas que bonito isso. Sabe o que eu acho assim, de interessante na história de vida? Por isso que eu estou fazendo psicologia. Eu acho muito bonito quando a pessoa chega agora e você, antes de você não ter saúde, ou antes de você, antes da sua partida desse mundo, você reconhecer, nós como seres humanos reconhecermos e falarmos assim, nossa, ontem à tarde parece que eu liberei perdão. Que bonito isso, gente. Isso é motivo para a gente dar glórias a Deus. Não existe tempo. Entende isso? Não existe idade. Só Que sabe. E não existe idade. Deus fala tanto com você, com a sua idade, fala comigo com a minha idade. Fala, eu acho que ela é mais jovem aqui. Mais jovem. Fala em todas as idades. Deus está falando com a gente. E nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar. O Espírito Santo fala nessa tarde aqui para cada uma de nós. Ele está tocando, o Espírito Santo toca nos nossos corações para a gente sair daqui, para as nossas famílias, para a nossa igreja, para os nossos relacionamentos e termos atitudes de mudança. Porque não é tarde para mudar. Vilma, mas a gente vai entrar agora na questão dos relacionamentos, por exemplo, familiares, né? Os relacionamentos familiares, mas como agir se eu tive um pai que foi um pai que me maltratou, que não demonstrou amor por mim, né? O que eu posso fazer de diferente hoje se eu tive um pai e uma mãe, por exemplo, que não demonstraram amor? O que eu posso fazer de diferente hoje? Muito bem, fazer o contrário. Você sabe que eu contei um pouco da história nossa ontem, né, da questão do meu pai e tudo mais, que me abandonou na adolescência e tudo mais. Lembra que eu falei das minhas orações? Eu contei uma historinha, depois eu conto pra você. Eu falei das minhas orações que eu orava pelo quê quando eu era criança? Todo dia. Uma bola de laranja, café. Eu falava assim, Senhor, manda uma mãe pra mim, uma
madrasta que me faça Faça um bolo de bolo de laranja, faça um cafezinho da tarde. Então era isso. Diferença. Porque eu e a Selma, a gente queria comer uma coisa à tarde, não tinha nada, porque meu pai, ele vinha para Rio Claro e ele vinha atrás dessa família aí que ele queria construir, né? Então mas eu achava que era aquela família que eu idealizei, não era. Mas ele vinha atrás dessa mulher e ele então deixava nós lá e a gente tinha assim o básico para comer. Mas à tarde o que a gente tinha para comer, Selma? A gente misturava farinha, sabe farinha de mandioca não, de milho, com açúcar, não tinha leite, com açúcar e água. E a gente comia aquela mistura porque a gente não tinha nada para comer à tarde. E onde meu pai estava? Meu pai estava aqui para Rio Claro. E nós duas, meu irmão com a minha avó e nós duas dentro de casa. Eu não estou falando isso de vitimismo não, tá? Não estou falando isso porque isso aí foi a nossa história e a gente se fortaleceu com isso. A gente não fica relembrando com tristeza. Agora eu faço pão. Gente, quando eu casei, a minha ideia Ela foi... chama todo mundo para tomar cafezinho. Todo mundo. A minha ideia foi o que a Marli disse. Eu falei assim, bom, aconteceu isso, né? Agora eu preciso ser diferente. Eu não posso repetir os mesmos erros. Eu não posso repetir a mesma história. Eu preciso fazer diferente. Meus filhos iam para a escola, sabe o que eu colocava dentro da lancheira deles? O tal dos bolos que eu adorava. Eu não deixava eles passarem. Até hoje eu sou exagerada. Vocês foram no meu aniversário aí, quem foi, vocês viram. Eu sou exagerada. Por quê? Porque eu tenho... Por que eu tenho esse exagero? Porque me faltou lá atrás. Entende? Que a nossa história de vida, ela carrega aquilo que a gente veio da infância. Então, eu sonhava com isso, é isso que eu dei para os meus filhos. Eu fazia bolo, fazia isso, fazia aquilo, não deixava... Tá com fome, tinha uma coisa para comer. Porque eu passei essa necessidade, eu não queria que eles passassem. Então, a gente pode fazer diferente na nossa história. Os nossos pais fizeram, talvez, algo que magoou a gente, libera perdão, porque eles fizeram aquilo que eles tinham para fazer. E a gente não vai mudar o passado. Se a gente ficar remoendo coisas que aconteceram lá com os nossos pais, perdoe os seus pais. Perdoe aquilo, por mais duro que tenha sido. A gente faz muitas pesquisas na faculdade. E uma das coisas que mais me impressionou foi que a violência contra as crianças não são violências, estou falando violência sexual, elas não são violências de pessoas de fora. Quando as mulheres saem para a rua, a violência nas pesquisas não é maior para quem sai na rua, um homem pega uma mulher. De onde são as violências? Dos próprios pais que violentam os seus filhos. Isso é muito pesado. Violentam até crianças de colo, violentam crianças de meses, violentam sexualmente essas crianças, são pais. Como perdoar esses pais? Libere perdão para esses pais, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas você pode ser mãe diferente, você não foi uma mãe tão diferente assim, você pode ser uma avó diferente. Sempre há chances na vida para a gente fazer a diferença. Não fique estagnado no passado pensando assim, nossa, eu sofri tanto e agora eu não consigo, eu consigo. Porque Deus nos ajuda a sermos diferentes. E outro que a gente passa o tempo, a gente fala do meu pai. Meu pai ficou muito novo. Muito Ele novo. era muito novo. Então a gente percebe assim que não é fácil, né? Não estou justificando não, né? Mas tem muitas coisas assim hoje assim, que eu vejo da minha avó, que eu morei muito tempo com ela, que hoje eu falo assim, nossa, coitada da avó. A minha avó pegou a gente, Vocês três, né? 3 crianças, assim, minha mãe morreu de repente, precisou ajudar, né? Então, não. Tinha isso, aquela da pensão? Não, mas ele dava meu pai, ensinava. O meu pai, uma pessoa de Batuvi, da igreja de Batuvi, que a gente sempre foi da igreja presbiteriana lá, ela disse assim, pega essas crianças e coloca no abrigo, né, Selma? No nosso lar. No nosso lar, tinha o nosso lar, lembra do nosso lar? Coloca lá, meu pai falou, não, eu vou cuidar dos meus Então, filhos. isso pra mim já foi uma Isso coisa foi assim uma que... Foi bênção. positivo, né? Foi uma Eu coisa não assim que a gente tem muitas lembranças boas de acontecimentos, né, também. Ele era muito imaturo também, né? Mas ele foi muito novo, jovem, ele quis viver a vida, né? Mas a gente precisa, então, colocar essas coisas dentro da família
E aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, para que a gente também não aceite tudo, não é? A gente não precisa aceitar também tudo que fala pra gente, a gente precisa colocar limites, ó, não gostei disso, não gosto do tom que você fala, não gosto desse jeito. A gente precisa sempre estar falando isso. Eu disse ontem para vocês, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar. Eu gosto de falar assim, não tá legal as coisas, eu já gosto de resolver logo aquilo ali, porque eu gosto de ficar zero, sabe? Ficar zen. Aí eu não gosto de ficar com coisa embaixo do tapete, porque daí eu fico sempre pisando em ovos com aquela pessoa, eu não gosto muito disso. Eu já gosto de ser meio espontânea do jeito que eu sou, então eu gosto disso. Nos relacionamentos, eles precisam dessa verdade. Sempre respeitando o limite e o tempo do outro, que é sempre um processo. Quando a gente pede perdão para o outro, a gente às vezes ofende uma pessoa de uma forma e a gente pede perdão. E a pessoa demora um pouco, né, para captar aquilo, para voltar a confiança naquilo que a gente fez. E a gente não precisa também ficar emburrado, ficar, eu pedi perdão, agora também não quero falar mais, porque a pessoa está me tratando com desdém, está me tratando desse jeito. Aí eu pedi perdão, então não vou pedir mais perdão. Perdão você tem que pedir, sim, você é cristão. Não é uma coisa, se você quer pedir perdão, nós somos cristãos, nós precisamos pedir perdão. É obediência. É obediência a Deus o perdão. Não é algo que eu possa escolher se eu quero ou se eu não quero. E para terminar, que eu acho que eu já falei bastante também, aprendendo a se perdoar. Vocês acham que a gente precisa se perdoar? Com certeza. Se a gente não se perdoar, não tem como perdoar outra pessoa. A gente precisa se perdoar, né? A gente erra em muitas coisas, a gente fala coisas e a gente se sente culpado depois. Às vezes tem coisas assim, vocês que são mães vão me entender. A gente às vezes diz assim, faz algumas coisas para os filhos que a gente fala assim, por que eu fui fazer certas coisas quando eram crianças? Por que a gente não fez diferente? A gente precisa se perdoar. E a gente precisa hoje fazer diferente. Às vezes eu olho para minha filha e falo assim, filha, nossa, tem uma época lá que eu fiz tal coisa, né? Assim, ela fala assim, mãe, tá tudo certo. Nossa, eu também vou fazer isso com meu filho. Ela fala, eu também vou fazer isso com meu filho. Eu também vou ser dura com meu filho. Ela fala isso, não sei se ela quer amenizar um pouco, mas a questão é que às vezes a gente se sente um pouco culpada. E a gente precisa ter esse sentimento de se perdoar também, né? E uma das coisas assim que eu posso falar com propriedade para vocês é a gente viver como se fosse o último dia, né, com a pessoa. Pedir perdão, ter relacionamentos saudáveis, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que reserva pra gente. E eu acho assim que os relacionamentos, principalmente com a família, a gente precisa preservar isso, a gente precisa ter bons relacionamentos. Porque a gente tem as pessoas por pouco tempo, né? Infelizmente, a gente tem esse apego, né, com as pessoas, mas elas às vezes partem e a gente precisa então ter essa consciência também. E se por acaso a pessoa partiu e você tem uma consciência de que não fez tudo o que deveria fazer, o que eu falei agora há pouco para vocês? Se perdoar. Perdoar e fazer o que também? Se perdoar. Se perdoar e fazer o que daqui para frente? Ser diferente. O que eu posso fazer para ser diferente? Eu errei, não vou conseguir voltar mais no passado. A pessoa também não está mais aqui para eu falar com ela. Então agora, o que eu posso fazer de diferente daqui para frente? Quando eu fui morar com a Irma, uma das coisas assim, minha mãe era muito beijoqueira. Minha mãe e meu pai, sabe? E às vezes eu ia perto dela, já dele, ela falava, para com isso, sabe? Assim. E daí eu falava, nossa, né? Vou te fazer um carinho, senão eu ia fazer alguma coisa assim nesse sentido. Porque minha família, minha mãe foi assim, meu pai foi assim. Daí ela explicou, né? Que o pai dela, tipo, a avó dela ensinou que filho se tratava. Minha avó, a mãe do meu pai, falava assim, que para filho a gente não mostra os dentes. Então ela. Eu nunca ganhei, que eu me lembro, eu nunca ganhei um abraço.
E aí você cresceu dessa Desse forma. jeito. E eu não, e às vezes ela estava na pia, ela ia lá abraçada, ela falou, pare, não gosta. Essa melação? Sabe? Daí eu falo, nossa, Está acostumada, né? daí ela é montada, sabe? E eu sempre tive acostumada. Porque, por exemplo, eu fui na festa final de ano, cheguei lá, meu irmão veio, beijou e eu falei, eu te amo. Eu falei, eu também amo. Quem ama mais você? Eu ou você? Ele falou, acho que é eu. Eu falei, acho que é você. Não sei o que, sabe? E a gente é assim. Porque minha mãe e meu pai foi assim. Mas depois eu entendi o caso dela, entendeu? Ô Irma, e você daí com essa história, você aprendeu alguma Não. coisa? Ela não tem. Ela não quer? Aí, mas não pode ter abraço aí, mas bom. Mas isso não faz falta pra Eu sou você. rebelde, né? Ela continua. Pra calor, né? Pra ficar Ela fala, às abraçando. vezes, outro dia ela começou a ficar assim, falar que eu não posso cozinhar junto com ela, sabe? Nossa, aí briga. Então, quando ela está cozinhando, eu saio perto e depois eu cozinho, ou vice-versa. Daí, às vezes, ela estava lá e eu falava, eu te amo, Mas eu tenho certeza que ela gosta. Não, mas sabe Eu que tenho a Lúcia- certeza, a carinha porque, dela. por exemplo, a gente não combina. A Lúcia é do tipo de pessoa que ela não aceita. Por exemplo, você vai fazer uma comida, um tempero assim, ela está fazendo do jeito que eu sei fazer, mas é mais fácil. Então eu vou explicar para ela. Fala, olha, Lúcia, se você fazer assim, Eu largo, cortar sai tal fora. coisa assim, ela pega, joga assim a faca e joga o colher e vai pro quarto dela, fica emburrada. Não, a Helena é prova. Casal de família. Isso a Helena vai concordar comigo. Ela está dirigindo, por exemplo. Eu estou dirigindo. Detesto que fique falando para mim. Detesto É que que ela fala. está acostumada a dirigir, Entendeu? ela dirige muito bem, É. e a Lúcia também. Então, quando a Lúcia está dirigindo, Eu ela fala assim, detesto. vai pra cá, é isso aqui. Eu namorava, uma vez meu noivo começou a encher meu saco de falar as coisas para mim. Eu desci do carro, falei, dirija e tchau, e vim a pé. E ele atrás de mim, não vou entrar, não vou entrar. Tá errado. E ela fica falando, sabe? Vira aqui, faz isso aqui. Não é que às vezes, Ah lá, por exemplo, ela não aceita. não é assim. É só ela que é certa. Aí eu falo assim para ela, quando você vai chegar na esquina, que você sabe que você tem que parar, não espera chegar na esquina para você pisar no Mas prédio. sabe o que eu pedi para Deus agora? Quando ela vem dirigindo de P1 até cá, eu venho dormir. Aí já arrumou uma A hora que solução. chegou na cidade, eu acordo. Na hora que ela vai embora, também vou dormir. Arrumaram uma solução para o problema. Isso aí, Olha, aí, para a gente terminar então, como que nós podemos pedir perdão? Então tem algumas ideias. Ideias, Vilma, tá bom? Ideias, como que eu poderia dizer? Psicológicas. Psicológicas? Não. Uma ideia assim, o livro também fala a questão da carta, o pastor Cloriovaldo falou ontem da carta, né? Que ele escreveu uma carta. Mas é assim, ó, convide a sua amiga, o seu parente, sei lá, não conversa há anos, convida para tomar um café. Convida para ir na sua casa, ir lá, almoçar, já tá falando, fulano, eu preciso que você venha aqui. Olha, aquele dia, como que nós vamos pedir perdão então? Ó, aquele dia eu errei, mas eu errei porque você falou aquilo para mim. Não, eu errei e ponto final. Eu errei, o que eu fiz para você, que eu te ofendi, eu te peço perdão. Aí, se ele quiser falar assim, olha, eu também te peço perdão pelo que eu fiz, e a gente vai começar daqui. Ou ele pode não falar nada, ou ele pode começar a te acusar, e você vai ouvir e vai partir dali para frente. Eu sei que não é fácil ouvir, mas é uma das maneiras. Escrever uma carta. Escreva uma carta para a pessoa. Né? Se você não tem coragem, ela dizer... Pode ser pelo zap, né? Ou pode ser um e-mail, ou pode ser aí algo entre você e ela. Vocês sabiam que tem uma linha na psicologia? Isso é feito não entendam mal, tá? Não é feito porque a pessoa que morreu vai ouvir, tá? Mas é uma linha da psicologia que faz o seguinte. Vamos supor assim, que a pessoa perdeu alguém e ela deixou de falar alguma coisa, ela fica com aquilo na cabeça, ela não consegue. Então, o que ela faz? Ela escreve uma carta, mas ela está escrevendo a carta não para a pessoa exatamente, mas para ela se libertar. Ela pede perdão, entende? Para a pessoa. Então, escreva, muitas vezes isso vai te ajudar também. Eu fiz isso, escrevi uma carta. Quando eu não tinha nem 2 anos de casada, a gente foi passear lá nas terras dele.
Aí, de repente, na minha frente, os parentes tudo assim, ele vira para mim e fala, a minha irmã quer ir morar com a gente, sem primeiro me consultar, sem perguntar. Ela... 2 anos, tudo bem, viu? Ela vai morar com a gente, quando a gente for embora, ela vai junto. Aí eu não tinha o que fazer, não via. Ela foi. Quando chegou lá não deu certo, depois de algum tempo, eu escrevi para a mãe dela e falei que ia mandá-la para lá novamente, que não estava dando certo. Só que ela resolveu, eu falei assim, ó, é para você ir voltar para casa de sua mãe, porque nós somos responsáveis por você. Ela falou, para lá eu não volto. Pegou, saiu de casa. Falei, então tá, então eu não quero mais você morando aqui. Ela saiu. Aí nunca mais conversou comigo. Eu estava grávida, ela também. Meu bebê nasceu primeiro e o dela ia nascer no mês seguinte. Mandei as roupinhas, tudo com amaciante, tudo cheirosinho, mandei. Ela falou, eu não quero nada que venha dali. Aí a pessoa falou, ó, eu dei para outra pessoa, que ela não quis, né? Tá bom. Aí ela foi embora para Minas, aí um dia, o Espírito Santo me tocando, sabe? Eu falei, e agora? Escrevi, eu tinha o endereço, escrevi uma carta, pedi perdão para ela, que eu errei, sabe, mandando ela embora, tudo, né? Aí disse que uma das cunhadas comentou que ela falou, Léia mandou uma carta pedindo perdão. Vou pensar, não sei. Aí depois de algum tempo eu também falei, já fiz a minha parte quieto, né? Aí ela me escreveu dizendo que estava tudo bem, que tinha me perdoado e graças a Deus, hoje em dia a gente fala, né, por WhatsApp, telefone e... Hoje em dia virou uma história de aprendizado. Foi. Né? Vocês sabem que a gente teve uma matéria na faculdade chamada Gestão de Conflitos. A matéria em si, em suma, o que a matéria é para ensinar é o seguinte: conflitos nem sempre são destrutivos. Conflitos, eles fazem parte da vida. E os conflitos, ele vêm para duas coisas: ou para te fazer destruir, ou para fazer você aprender. Então, quando vocês tiverem conflitos na vida de vocês, pensa nessas duas coisas. O que esse conflito vai fazer comigo? Ele vai fazer com que me ensine, vai ser pedagógico para a minha vida, ou ele vai me destruir? Ele vai me jogar para baixo? Vamos escolher o que então? Porque, por exemplo, eu com a Lúcia assim, a gente briga, nós temos Mas isso todo mundo tem. Todo mundo tem. Por exemplo, eu quero uma coisa, ela quer outra, mas a gente... São duas pessoas diferentes, com duas cabeças diferentes, isso não tem problema. Deixa eu só problema. contar uma coisa. Quando minha sogra morreu, eu senti assim que eu fiquei a desejar de cuidar, não tinha muita paciência, sabe? Eu falei assim para a Milena, assim, isso daqui me tocou, eu nunca esqueci. Eu falei, Milena, quando nós viemos do velório, eu falei, eu tô com uma coisa assim, porque eu não tinha muita paciência com a avó. Eu falei, sabe, para me tirar um pouco, desabafei com ela. Eu acho que eu não cuidei bem dela, não tinha muita paciência. Ela falou, mãe, o que a mãe não fez com ela, faz como não faz com o avô agora. Isso, tá vendo? Exatamente. E tira um peso, porque você estava com uma culpa. E essa culpa foi transformada em outra coisa. Exatamente. Exatamente, Helena, é isso que a gente está falando aqui. Só para terminar, que eu já falei que eu terminei 1000 vezes, ser humilde, jamais arrogante. Eu coloquei em letra maiúscula aqui, jamais arrogante. É muito chato quando uma pessoa vai pedir perdão para outra e é arrogante. E eu queria perguntar para vocês pensarem. Você tem alguém que gostaria de perdoar ou que gostaria que alguém te pedisse perdão? O que está impedindo você de perdoar alguém? O que está impedindo você de perdoar as pessoas? E o que está hoje, depois desses estudos de ontem, de hoje, o que nós podemos refletir sobre isso? Então eu gostaria de deixar essa pergunta.